Salve, salve, galera linda! Hoje é dia de especial, um mês de canal dos nudes, próximo de onde? Do Halloween. Então estou aqui hoje um pouco fantasiada para trazer para vocês essa conquista, essa vitória, que é estar aqui com vocês, comemorando um mês de canal Desnudes. Já passamos dos 110 inscritos. E eu quero convidar que você continue espalhando essa onda para que a gente consiga ter mais visualização, mais inscritos. Então esse é o evento de comemoração. Bom, falando em Halloween Trash, hoje o tema não poderia ser melhor, mais encaixado do que o que nós vamos abordar hoje. Vamos falar sobre as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia também na terminologia IST você pode ver infecção sexualmente transmissível. Porque muitas vezes você tem, por exemplo, um vírus, determinada bactéria, mas você não está doente, você só está infectado. O que pode acontecer com o HIV, o que pode acontecer com o HPV. Então tem a presença ali, né, do agente causador, mas não está doente. Não tem, por exemplo, eu tenho o vírus do HIV, mas eu não tenho AIDS, né? Então essa é a terminologia que a gente tem usado hoje também para falar de DSTs. Então você pode ver aí a sigla DST, doença sexualmente transmissível, ou IST, infecção sexualmente transmissível. Claro, um tema bem importante, bem polêmico e que a gente tem que trazer aqui para o nosso canal, porque os casos de DST têm aumentado muito entre os jovens. Para vocês terem ideia, os casos de sífilis têm aumentado cerca de 600% nos últimos anos. Já os casos de HIV, a gente tem tido duas populações muito atingidas, né? Os jovens, a população entre 16 e 25 anos e os idosos. Né? Então, nós estamos tendo a transmissão, a propagação desse vírus, e a gente sempre diz, né? Vírus não tem cara, a gente não consegue ali observar se aquela pessoa está infectada. É gatinha, bonitinha, cheirosinha, mas pode ter o vírus. E só há uma forma, uma única forma para prevenir as DSTs. Qual é a forma? Usar a camisinha. Porque geralmente, assim, quando a gente trabalha com sexualidade, a grande preocupação das meninas, dos meninos é o quê? Engravidar. A menina fala, eu uso anticoncepcional, o menino fala, ela tá se cuidando. Mas eu sempre faço a pergunta, né? Eu pergunto aí pra você, a pergunta, você só tem duas opções. Ou você vai ter DST, você vai ter AIDS ou um filho. O que você escolhe? A maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, falam, não, 1000 vezes o filho. Mas então por que a maioria delas só se previne contra a gravidez? Tomando o anticoncepcional, usando o DIU ou outro dispositivo. Por que não estamos trabalhando contra as DSTs? Então, hoje tem aquela cultura de que a AIDS não mata mais. Mas a AIDS você tem que tomar uma série de medicamentos, e esses medicamentos que você vai ter que usar para o resto da vida, eles provocam uma série de distúrbios metabólicos. Então, nunca vai ser legal, nunca vai ser vantajoso ter AIDS. Além de todas as preocupações que você tem que ter em outras relações, a mulher numa possível gestação. Então são várias as problemáticas envolvidas. Então nós temos que sim aprender a usar a camisinha. A gente vai trazer aqui num próximo encontro como colocar a camisinha, porque também não adianta colocar e colocar errado, né? E uma das dúvidas que vem bastante é se somente a relação vaginal ela pode transmitir DST. E a gente sabe que não. Não. As relações orais podem transmitir, né, DST. A relação anal, né? Então é muito comum, a relação anal é uma das maiores facilitadoras da propagação do vírus HIV, justamente porque no ânus, quando há relação, são rompidos vários vasos sanguíneos, e isso facilita, né, a entrada do vírus, então é muito mais comum. E no sexo oral também, a gente está tendo, por exemplo, o aumento de casos de câncer de garganta pelo HPV.
Então o HPV, que é aquele vírus que comumente causa câncer do colo do útero nas mulheres, nos meninos provoca pequenas verrugas, né, no pênis. Nas meninas tem a problemática maior de ter as verrugas, mas também de provocar o câncer de colo de útero, mas a população em geral está aumentando o câncer de garganta, então pelo sexo oral. Então é até uma reportagem que eu li há algum tempo já da revista Scientific American. Então é importante a gente estar sim antenadíssimo. E quais são as principais DSTs? Geralmente a gente fica ouvindo de AIDS, né? E a AIDS sim é uma problemática, é uma doença digamos assim, importante em termos a gente pode considerar uma pandemia. A gente fala de coronavírus, mas a gente está tendo a pandemia de AIDS também, porque em todo o planeta nós estamos tendo o aumento do número de casos, então está se espalhando mundialmente, mas nós temos outras infecções. Nós temos as infecções virais, a HPV, né, a gente falou, o HIV, nós temos as infecções bacterianas, a sífilis, a gonorreia. Então, sífilis, olha a imagem de como fica, também chamada de cancro duro, porque tem uma lesão, né? É uma ferida, cancro é uma ferida dura, rígida na região genital, e a sífilis depois ela se espalha pelo corpo, né? E provoca a sífilis secundária, que forma várias manchas na pele, como a gente pode ver aqui. E daí a sífilis terciária, né, já tem complicações neurológicas e pode levar à morte. E a gente ter casos de jovens morrendo de sífilis, em pleno, né, século XXI, com toda a tecnologia e informação, não podemos. E é transmitida a relação sexual. E como ela é uma ferida, na sífilis primária, é uma ferida indolor, muitas vezes as pessoas nem sabem que estão com a característica, estão com a doença. Vão descobrir, né, quando começam a ter as manchas no corpo, quando começa a ter perda de cabelo, que são sintomas da sífilis secundária, e aí já tá aí se espalhando pelo corpo. Então é muito problemático. Outra infecção bacteriana horrorosa é a gonorreia. A gonorreia provocada por uma bactéria, ela vai ter a liberação de uma secreção, né, viscosa, amarelada, purulenta, né, com pus e de um odor extremamente forte, horroroso, né? E ela também, hoje o tratamento com antibióticos, ele costuma ser extremamente facilmente tratado. Então o que acontece é que as pessoas não estão tratando. As pessoas não estão identificando, não estão cuidando da sua saúde sexual. E isso sim. Então a gente precisa falar, né, desse assunto. E por fim, né, a gente aí tem outras doenças causadas por protozoários, como a clamídia, né, a tricomonas vaginalis também, que provocam então corrimentos. O tricomonas vaginalis provoca o corrimento esverdeado, mal cheiroso, e que pode então também ser transmitido via relação sexual. Também tem tratamento. Então a AIDS, o HPV são mais problemáticas, tá? Então a gente precisa estar ligado, porque as outras a gente consegue ter tratamento. Se demorar muito, ela se espalha, se torna sistêmica e aí as complicações são maiores. E para a gente finalizar, uma infecção causada por fungos, a candidíase. A candidíase é interessante que ela não necessariamente é uma DST. Por quê? Porque nós já temos Candida albicans, o fungo unicelular, na nossa flora vaginal normal, nós mulheres. Mas quando a gente dá as condições que o fungo gosta para se desenvolver, como o calor, o aquecimento e a umidade, a gente permite a proliferação do fungo. Então, por exemplo, se eu vou pra praia e eu uso um biquíni, né, e tomo um banho de mar e fico com aquele biquíni molhado, eu tô dando as condições que o fungo precisa, e aí eu posso ter essa DST. E aí as meninas sempre me perguntam, né, nossa, como que eu vou contar pra minha mãe? Ela vai achar que é uma DST. E não necessariamente você contraiu ela, né, via sexual. Então, muitas vezes você nunca teve nem relação e tá tendo candidíase. Então, ela pode ser frequente, sim, se você não tiver os devidos cuidados, né? Então tem que tentar manter sempre a região vaginal seca. E aí, se eu tenho fungo e eu tiver relação com o menino, né, eu posso transmitir para ele. Nos meninos, como não tem a cavidade para proliferação a mais acentuada do fungo, ele costuma ter só um corrimentozinho. A mulher tem coceira, a mulher tem dor, né? Tem uma irritação na região vaginal. O homem não, mais uma secreção mais ardida, digamos assim. E se eu não me tratar, esse homem continua me reinfectando.
Então por isso que é muito importante, né, quando a gente fala em casal, quando a gente fala em ter relação, a gente precisa ter esse diálogo, a gente precisa ter essa abertura para os dois poderem falar o que está acontecendo, o que está se passando, tá? Então hoje, o nosso especial, né, de 1 mês de canal Desnudas, em comemoração ao Halloween, né, a gente vem aqui trazer um tema trash, mas que a gente precisa falar muito, e com certeza a gente vai trazer muitas outras dúvidas sobre esse tema, ok? Um grande beijo para vocês, até semana que vem.